Bom dia! Sejam bem-vindos à Cidade News. Eu sou Maria Eduarda. E eu sou a Nicole. E hoje vamos aprender sobre o pré-modernismo. Mas o que foi o pré-modernismo? O pré-modernismo não é considerado uma escola literária, mas sim uma ponte entre as escolas literárias. Parnasianismo e simbolismo ao modernismo. Mas para entendermos melhor o que foi essa ponte, nós precisamos voltar lá em 1902. Vamos explicar o cenário que se encontrava o Brasil durante o pré-modernismo. Ocorreu a Proclamação da República. A partir desse evento histórico, as grandes cidades do país iniciaram um processo de restauração do espaço urbano. O objetivo era eliminar as marcas da arquitetura portuguesa e, por extensão, do período monárquico. Assim, em cidades como o Rio de Janeiro, ocorreu o chamado Bota Abaixo. Como resultado dessa intervenção no espaço urbano, houve o deslocamento de pessoas pobres, que residiam em cortiços para regiões periféricas. Surgiram dessa forma as favelas. Além disso, os escravos libertos, substituídos pela mão de obra europeia, eram entregues à própria sorte, sem nenhuma ajuda para sobreviverem. Entretanto, em contraposição a essa miséria, o estado de São Paulo enriquecia com a cultura do café. Uma parceria entre São Paulo e Minas Gerais ocasionou em uma transição da República Velha, cuja política do café com leite concentrou o poder entre as oligarquias desses estados. Não podemos esquecer do Nordeste, cujo motivo da miséria era outro, a seca. Nesse contexto de desesperança, ganhou força a voz de um líder, o Beato Antônio Conselheiro, 1830 a 1897. Ele conseguiu, com suas profecias sobre o fim do mundo, juntar muitos seguidores, pessoas que, diante da realidade difícil, não tinham outro recurso a não ser recorrer à fé. Essa situação levou à Guerra de Canudos, 1896 a 1897. Lista de algumas das características literárias deste período histórico. As principais características são: ruptura com o academicismo, linguagem coloquial, simples, regionalismo e nacionalismo, marginalidade dos personagens, o sertanejo, o caipira, o mulato, ruptura com o passado e a linguagem parnasianos. E os principais temas abordados nas obras literárias são fatos históricos, políticos e socioeconômicos. Um pouco da história de cada autor. Graça Aranha. Graça Aranha, de 1868 a 1931, foi um escritor brasileiro. Seu romance Canaã abriu o período pré-modernista. Autor de Canaã, obra literária a qual apontava indícios do que viria a ser problematizado com mais ênfase no século XX e início do século XXI, a questão racial. José Pereira de Graça Aranha nasceu em São Luís, no Maranhão, no dia 21 de junho de 1868, filho de família abastada e culta, o que favoreceu seu desenvolvimento cultural. Estudou na Faculdade de Direito do Recife, numa época agitada pelas ideias de Tobias Barreto. Graça Aranha formou-se em Direito em 1886 e mudou-se para o Rio de Janeiro, exercendo por algum tempo a magistratura em Campos, no Rio de Janeiro, e em seguida em Porto Cachoeiro, no Espírito Santo. A amizade com Joaquim Nabuco o levou a ser nomeado membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Em 1896, sem ainda ter publicado nenhum livro, ocupou a cadeira 38, cujo patrono foi Tobias Barreto. Em seguida, Graça Aranha entrou para o Itamaraty. Como diplomata, desempenhou várias missões em Londres, Oslo, Haia e Paris, entre os anos 1900 e 1920. Lima Barreto, nascido no ano de 1881, veio a óbito no ano de 1922. Lima foi um importante escritor brasileiro da fase pré-modernista da literatura. Sua obra está impregnada de fatos históricos e de uma perspectiva da sociedade carioca. Analisa os ambientes e os costumes do Rio de Janeiro e faz uma crítica à mentalidade burguesa da época.
Lima Barreto foi um escritor do seu tempo e da sua terra. Anotou, registrou e fixou e criticou asperamente quase todos os acontecimentos da República. Tornou-se uma espécie de cronista da antiga capital federal. Autor da obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Seu triste fim, ocasião em que o protagonista é assassinado a mando de Floriano Peixoto, expressa uma visão crítica minha diante daqueles que exercem o poder econômico e político. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em Laranjeiras, Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881, filho do tipógrafo Joaquim Henriques de Lima Barreto e da professora primária Amália Augusta, ambos mestiços e pobres. Sofreu preconceito a vida toda. Com 7 anos de idade, ficou órfão de mãe por ser afilhado do Visconde de Ouro Preto, fez o curso secundário no Colégio Pedro II, ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde iniciou o curso de engenharia. Em 1903, quando cursava o terceiro ano de engenharia, foi obrigado a abandonar o curso, pois seu pai havia enlouquecido, e o sustento dos 3 irmãos agora era a responsabilidade dele. Em 1904, prestou concurso para escrituário no Ministério da Guerra, foi aprovado e permaneceu na função até se aposentar. 2 anos depois, 1905, ingressou no jornalismo com uma série de reportagens que escreveu para o Correio da Manhã. Em 1907, ele fundou a revista Floreal, que lança apenas 4 números. Quem foi Augusto dos Anjos? Augusto dos Anjos foi um poeta brasileiro, considerado um dos poetas mais críticos de sua época. Ele foi identificado como o mais importante poeta do pré-modernismo, embora ele revele em sua poesia raízes do simbolismo, retratando o gosto pela morte, a angústia e o uso de metáforas. Ele declarou-se cantor da poesia de tudo que é morto, e durante muito tempo ele foi ignorado pela crítica, que julgou o seu vocabulário mórbido e vulgar. A sua obra poética está resumida em um único livro, Eu, publicado em 1912 e reeditado com o nome Eu e Outros Poemas. Augusto dos Anjos, autor de uma única obra, o livro de poemas Eu, publicado em 1912. Os poemas que constituem este livro têm como característica principal o uso de uma linguagem tida como antilírica, marcado por expressões como escarro, verme, larva e etc. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, conhecido como Augusto dos Anjos, nasceu no Engenho Pau d'Arco, na Paraíba, no dia 22 de abril de 1884. Era filho de Alexandre Rodrigues dos Anjos e de Córdula de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Recebeu do pai, formado em Direito, as primeiras instruções. No ano de 1900, ingressou no Liceu Paraibano e, nessa época, compôs seu primeiro soneto, Saudade. Augusto dos Anjos estudou na Faculdade de Direito do Recife entre 1903 e 1907. Formado em Direito, retornou para João Pessoa, a capital da Paraíba, onde passou a lecionar literatura brasileira em aulas particulares. Euclides da Cunha, nascido em 1866, Cantagalo, Rio de Janeiro, e seu dia de falecimento, 1909, após uma tragédia de ambos os tiros acertarem seu pulmão direito e ele cair-se ao solo. Euclides da Cunha foi um escritor, jornalista e professor brasileiro, autor da obra Os Sertões. Foi enviado como correspondente ao sertão da Bahia pelo jornal O Estado de São Paulo, para cobrir a guerra no município de Canudos, que durou entre 7 de novembro de 1896 e 5 de outubro de 1897. Seu livro, Os Sertões, narra e analisa os acontecimentos da guerra. Foi eleito em 21 de setembro de 1903 para a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Euclides Rodrigues da Cunha nasceu em Cantagalo, Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1866.
filho de Manuel Rodrigues da Cunha Pimenta e Eudósia Alves Moreira da Cunha, a partir de 3 anos, viveu entre fazendas na Bahia e o Rio de Janeiro, com os tios que o criaram depois que ficou órfão de mãe. Em 1885, com 19 anos, ingressou na Escola Politécnica, mas por falta de recursos transfere-se para a Escola Militar da Praia Vermelha. Nessa época, escrevia para a revista da escola A Família Acadêmica. Por afrontar o ministro da Guerra do Império, foi expulso da academia. Em 1889, seguiu para São Paulo e publicou no jornal O Estado de São Paulo uma série de artigos onde defendia os ideais republicanos. Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é sua obra de maior destaque na literatura infantil. Criou a editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores da literatura infantil de nosso país e da América Latina. Ao lado da literatura infantil, Monteiro Lobato também deixou extensa obra voltada para o público adulto. Retratou os vilarejos decadentes e a população do Vale do Paraíba, quando da crise do café. Situa-se entre os autores do pré-modernismo, período que precedeu a Semana de Arte Moderna. Lobato foi também jornalista, tradutor e empresário. Fundou a Companhia Petróleo do Brasil, a qual se dedicou por 10 anos. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis na biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Desde criança, Monteiro Lobato já mostrava seu temperamento inquieto, e aos 10 anos escandalizou sua família, tradicionais fazendeiros do Vale Paraíba e amigos do imperador Pedro II, quando se recusou a fazer a primeira comunhão. Antes, o pré-modernismo ele não foi uma escola literária, mas sim um período de transição, marcado pelo nacionalismo crítico. Podemos ver isso nas obras de Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato, que mostram um Brasil sem filtro, um Brasil como ele realmente é. Já nas obras de Augusto dos Anjos, podemos ver a descrença na humanidade. Foi isso, essa foi a edição de hoje. Obrigada pela audiência e bom dia. E até a próxima. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras 3. Eu enfrentava os batalhões, os alemães, os seus canhões.